Nesta aula, nós vamos ver sobre a questão das potências, tá? Potências da unidade imaginária, que seria, no caso, as potências de I, né? Então, I agora a gente já conhece, né? Já sabemos que I é uma unidade imaginária e, em termos, seria, por exemplo, a sua definição seria I igual a raiz quadrada de menos 1, tá? Ou I quadrado é igual a menos 1. Daqui a pouco vamos definir um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas vamos lá nas nossas potências de I. Sobre nossas potências de I, então, por exemplo, né, para a gente calcularmos, para calcular, vamos lá, definir essa unidade imaginária. Então, para calcular as potências, vamos escrever todo esse termo, tá? Para calcular as potências as potências I ao quadrado elevado a N, né, vamos definir assim, ó, com esse N aqui, que é a nossa potência, com N pertence aos naturais. Tá? Então, vamos definir assim essa nossa potência N aí, tá bom? Então, N é um número natural. Então, a gente pode aplicar as seguintes regras da álgebra, né? Por exemplo, se I ele é um número, tá? Lembrando que nós definimos lá que I quadrado ele vale menos 1, tudo bem? Então, essa aqui nós definimos logo lá no início, né? Então, se I quadrado ele vale menos 1, então a nossa primeira sugestão aqui seria, lembra que I quadrado é um número, né? Então, quanto vale I elevado a zero? Então, todo número elevado a zero vale exatamente 1, certo? Todo número elevado a zero é 1. Aí, a próxima, quanto é I elevado a 1? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a gente coloca aqui o nosso I, tá? A nossa próxima sugestão seria, 0, 1, o próximo seria 2, né? I quadrado, I elevado a 2, nós já sabemos quanto é, né? I elevado a 2 é menos 1. I elevado a 3. Nosso I elevado a 3, a gente pode definir o seguinte, ó. Quanto vale I elevado a 3, né? A gente pode definir assim, ó. É a mesma coisa que I elevado a 2 vezes I, né? Porque I elevado a 1 aqui, ó. Então, eu tenho aqui bases iguais, né? Repete a base e soma os expoentes, tá? Quando eu somar esses dois aqui, vai dar exatamente o 3. Então, agora a gente continua. Quanto é I quadrado? É menos 1. Então, menos 1 vezes. Quanto é I elevado a 1 da definição anterior? É I. Então, aqui a gente já sabe que menos 1 vezes I dá menos I. Então, aqui a gente tem a terceira, né? I elevado a 3, né? Quanto é I elevado a 4? I elevado a 4 eu posso definir como sendo I ao quadrado vezes I ao quadrado, certo? Porque repete a base, né? Que é o I, e soma os expoentes, tá? Então, aqui nós já temos nosso I à quarta, né? Que é I quadrado vale menos 1. Então, menos 1 multiplicado por I quadrado, que também vale menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, você percebe que deu 1, ou seja, é a mesma potência daqui do I elevado a zero, né? Então, para nós, né, provavelmente você já conhece, né, mas se não conhece, está conhecendo agora, nós dizemos que as potências de I elas vão até 4, porque depois de 4 ela começa a repetir. Tá? Então, por exemplo, I elevado a 5 vai ficar exatamente I. Né? Por quê? Porque se I elevado a 4, né? Se eu colocar, por exemplo, assim, ó, quem é I elevado a 5? É a mesma coisa que I elevado a 4 vezes I. Né? Só que I elevado a 4 é 1. Então, fica 1 vezes I, que vai dar I. Então, aí já começa aqui a repetir, né, o próximo número. Tá? Então, por exemplo, o I elevado a sexta, né? O I elevado a sexta vai ser o menos 1, certo? É só você ir fazendo que vai dar certinho aí, tá bom? Então, nós dizemos que as nossas potências de I vão até I à quarta. Vamos lá fazer um exemplo, né? Um exemplo aqui para fixar essa nossa ideia bem melhor, tá? Então, exemplo, né? Como é que a gente vai calcular, por exemplo? Calcule I elevado a 20, tá? I elevado a 20.
I elevado a 20, a gente pode definir assim, ó. Você pode abrir o I elevado a 20. Você pode fazer assim, ó. I elevado a 20 é a mesma coisa que I elevado a 4, porque eu já sei que I elevado a 4 é 1, né? Então, fica I elevado a 4, 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 né? Lembra que eu tenho que somar, né? Ó. 4 mais 4 dá 8, 12, 16, 20, né? Só a gente completar agora. Então, I elevado a 20 é igual. I elevado a 4 é 1, I elevado a 4 é 1, I elevado a 4 é 1, aqui também é 1 e aqui também é 1. Então, o nosso I elevado a 20, I elevado a 20 nada mais é do que 1 vezes 1 dá 1, tudo isso aqui, o produto de números 1 dá 1. Então, I elevado a 20 é 1, tá? Tem outro exemplo, professor? Tem, vamos lá. Calcule aí o nosso segundo exemplo, I elevado, por exemplo, a 18, né? Vamos calcular o I elevado a 18. Você pode seguir esse mesmo padrão aqui. No entanto, existe uma proposta, né? Uma ideia, né? Na prática para a gente calcular qualquer potência, né? Qualquer potência você pode usar o seguinte método. Você vai pegar essa potência aqui, tá? Essa potência, o 18, e vai dividir por 4, certo? Todo tempo você vai dividir por 4. E aí você vai fazer essa divisão e vai ver quanto é que dá. Presta bastante atenção. Ó. O número que é dividido, 18 dividido por 4, né? O número mais próximo seria o quê? É 4, né? Porque 4 vezes 4 dá 16, o 5 passa. Então, 4 vezes 4, você multiplica, né? Multiplica, dá 16, coloca aqui o menos 16. E 18 menos 16 é 2, certo? Esse número aqui é o nosso resto. Tudo bem? Então, você vai pegar esse resto aqui, ó. Esse resto aqui. Como assim, professor? Você vai pegar o I elevado a 18. I elevado a 18 é a mesma coisa que o I elevado a 2. O I elevado a esse resto aqui. Tá bom? Então, o nosso I elevado a 18, que é o mesmo que I elevado a 2, nós já sabemos quanto é, né? Ele vale menos 1. Então, I elevado a 18 é menos 1. Vamos lá praticar mais exemplos, né? Mais exemplos. Por exemplo, se eu tiver... mais um exemplo aqui. Se eu tiver, por exemplo, quanto é I elevado a 39? Né? Quanto é esse valor aqui? O que a gente faz? A gente pega esse 39, que é a potência, 39, e divide por 4. Sempre vai ser por 4, tá? O número mais próximo que divide o 39, né, por 4 é o 9. Tá? Então, 9 vezes 4 dá 36. Então, coloca para cá 36. Então, 39 menos 36 vai dar 3, certo? Agora, a gente pega, né, esse número aqui, que é o nosso resto, certo? Aí você eleva aqui a potência de I. Né? Então, isso quer dizer que I elevado a 39 é a mesma coisa que I elevado a 3. Né? E aí a gente já sabe quanto é que é, né? Então, I elevado a 39 é a mesma coisa que I elevado a 3, só que I elevado a 3 já é tabelado, né? Lembra lá, ó? Quanto vale I elevado a 3? Vale exatamente menos I. Então, daí a gente vai colocar lá no nosso problema, né? Ó, opa, então aqui, vamos lá, I elevado a 39 vai dar, que é I elevado a 3, né? Que é menos I, tudo bem? Então, esse aqui seriam os nossos, as nossas potências, né? Olha lá, quero deixar aqui mais exemplos para vocês, tá? Eu quero que vocês calculem aí, por exemplo, quanto vale I elevado a 52, né? Quero também deixar como exemplo quanto vale I elevado a 101, tá? Outro exemplo, I elevado a 1024, né? E, por último, quanto vale I elevado a 2024, tá? Ou também, né? Quanto vale I elevado a 2026, tá certo? Então, quero deixar esses exemplos aqui com vocês. Eu espero que vocês
façam, né? Tente fazer, tá? Aí qualquer coisa, entre em contato com a sua mentoria, tá bom? Muito bem, querido estudante, aqui ficamos com essa aula sobre potências de I. Então aguarde aí as nossas próximas aulas.